volta agora com a programação. E agora, Ensinar e Aprender, by Cecília Góes. Olá, muito boa tarde neste friozinho de setembro que todos estão falando Setembro Amarelo. Será que esse Setembro Amarelo realmente traz com ele a intenção de permanecer a ideia de que se levante a bandeira de um Setembro Amarelo? Eu vou utilizar uma fala que me foi trazida por dois profissionais. Essa fala vocês podem até encontrar no meio virtual e ela retrata bastante a nossa preocupação com a questão factual, realmente, do Setembro Amarelo. Qual é a intenção deste mês? Por que é que se coloca essa questão do Setembro Amarelo? Exatamente para fazer uma campanha a favor, não é, da prevenção da questão do suicídio. Então, nós vamos começar literalmente com este texto, um texto que eu peço que você preste muita atenção, porque são fatos que acontecem cotidianamente, acontecem ao nosso lado e nós não nos damos conta. Nós, no Brasil, principalmente, não temos uma cultura da prevenção. E eu queria retomar aqui a fala de que nada acontece absolutamente de repente, quando alguém toma uma atitude, principalmente em se tratando de suicídio. E quando conversamos sobre este assunto, normalmente se pensa no suicídio das pessoas adultas. Só que, infelizmente, nós temos um índice de suicídio infanto-juvenil. E isso, para nós, é absurdamente preocupante, porque são vidas que estão se perdendo. E vidas estão se perdendo porque nós não temos essa cultura da prevenção, porque nós não lemos os sinais quando eles estão aparecendo. E, às vezes, eles são muito sutis. E, às vezes, nem sendo sutis, eles também não são percebidos. Então, ninguém chega a uma atitude de fato para acabar com a própria vida, assim, uma ideia repentina. Isto não existe. Isto não existe. Então, ouçam com atenção essa sequência de coisas que eu vou dizer agora e depois a gente finaliza com uma reflexão conjunta, vocês e eu, em favor da vida como um todo, de hoje para todo o sempre que pudermos estar atentos a isso preventivamente e nunca nós irmos acudir depois que a situação já aconteceu. Depois que a situação já aconteceu, não tem mais volta. Uma vida foi perdida, ela foi perdida. Não há o que fazer nesse sentido. Não é? Fora as sequelas deixadas à família, a entes queridos, filhos, enfim. É uma situação muito dolorosa. Então, nós temos que falar conjuntamente a este assunto a questão da qualidade de vida. E se há esta qualidade de vida, há esta ação preventiva, muita coisa poderá ser evitada. Vamos ouvir. Em janeiro, João, que tem TDAH, foi chamado de bobo. Afinal, isso é besteira. Ele só precisava se concentrar. Segundo, em fevereiro, Paula, que é bipolar, ouvia todos dizerem que ela era doida. Em março, Camila tinha crises de ansiedade e diziam para ela só se focar no presente, era só ela fazer isto. Em abril, Leandra tinha anorexia e ouvia das pessoas falando mal dela e rindo daquela sua condição. Em maio, Júlia teve síndrome do pânico, mas disseram que era só frescura. Em junho, Pedro teve depressão profunda, e foi chamado de fraco. Você é um fraco. Em julho, Lucas descobriu a sua esquizofrenia e disseram que era invenção da cabeça dele.
Em agosto, Danilo teve o diagnóstico de personalidade borderline. E falavam que ele só queria chamar a atenção. Era só por isso. Em setembro, de repente, tudo ficou amarelo. Lembrando que esses nomes citados são apenas fictícios, não são reais. Os fatos, sim. Em setembro, então, tudo fica amarelo, minha gente. As pessoas começam, então, do nada, a entender todos os problemas e nos estendem as mãos e nos medicam e nos auxiliam e olham para o problema do sofrimento do outro só no mês de setembro. Começam a postar textos nas redes sociais para nos apoiar. Mas o que acontece na realidade? E vocês vão ver isto e tomara que não seja assim. Em outubro, continuam a chamar as mesmas pessoas de loucos, de fracos, que só querem chamar a atenção, que é só se focar no presente, que era só uma distração. Em outubro, tudo volta a ser como antes. E dizendo ainda que falta fé, né? E a gente que ainda comenta, nossa, mas a vida da tal pessoa era tão boa. Por que será que fez isso? Ou então dizem, não tinha do que reclamar. Tinha uma vida, uma coisa tão boa. Por que será que reclamava tanto? Bom, em novembro, Pedro se mata. E aí vem mais pessoas dizendo, mas ele era tão bonzinho. Era uma pessoa ótima. Porém, tudo o que Pedro queria era que todos os meses fossem amarelos também. Dá para entender essa questão? Veja, não é simplesmente dizer que é um setembro amarelo. E que neste mês nós vamos nos atentar pela questão da perda das vidas, sejam elas em que idade for. O que a gente espera é que os julgamentos acabem e que as pessoas realmente entendam que os problemas psicológicos e os transtornos não são escolhas nossas. Nós não escolhemos ter essas coisas. Elas nos acometem, o que é diferente. Ou o ambiente oferece gatilhos para que algo que era um pouco potencializado se potencialize a tal ponto que as pessoas tomem estas atitudes. Então, o que é que nós precisamos na realidade? Nós precisamos que todos os meses sejam amarelos. Essas questões de nós termos datas comemorativas, Dia das Mães colocado lá em maio, Dia dos Pais colocado em agosto, dia de tal coisa. Gente, todos os dias é dia de todos os seres humanos. Este paradigma precisa ser modificado. Não adianta nós dirigirmos a nossa atenção parcialmente em dado momento do ano e dedicarmos um mês, daqui a pouco vem Outubro Rosa ou qualquer coisa, Novembro Azul, e fica nisso. De fato, como educadores, a nossa preocupação é de que isto mude, é de que a gente aprenda a ter uma cultura da prevenção, é de que nós sejamos muito mais atentos, observadores, humanizados, termos mais contato com as pessoas e estarmos próximas delas e percebermos os sinais que elas estão colocando. Os sinais, eu digo novamente, podem ser sutis, um olhar, um descontentamento, um ficar muito sozinho várias vezes, durante um tempo curto, no mesmo mês a pessoa repetiu aquela atitude 4 a 5 vezes. Isso já é um alerta, minha gente. Isto já é um alerta. Então, que nós tomemos o cuidado sem sermos invasivos, sem estarmos querendo forçar a pessoa a se expressar, senão que oferecendo um ambiente empático, acolhedor, tendo uma atitude
empática? O que a gente vê que falta nessa questão para que ela seja efetivamente colocada e também atendida? Falta o fato de nós termos essa consciência colocada em prática. É extremamente importante. As pessoas precisam de nós precisamos uns dos outros e não há por que nós nos justificarmos depois que o fato aconteceu. Não só não há porquê, como também não resolve. Nós não resgatamos nada. E assim, hoje eu estou até um pouco mais séria, porque é uma questão que toca demais aos educadores, principalmente quando você vê, fala de vidas humanas sendo perdidas. Notadamente quando fala-se de crianças que entram em processos depressivos e às vezes conseguem formas de terminar com a própria vida. Isso é extremamente triste, porque a vida é preciosa, é o maior dom que Deus nos deu. Como assim que nós não vamos cuidar, que nós não vamos nos preocupar com sinais que estão à nossa volta? E também, caso nós estejamos nos sentindo oprimidos, deprimidos, com necessidade de nos expressar, não tem por que não pedir ajuda. E quando essa ajuda for pedida, você que vai estender essa mão e dar essa ajuda, faça isso com generosidade. Faça isso com o coração aberto. Esteja preparado para acolher o outro com o olhar, com o seu gesto, com o seu ambiente, oferecendo um espaço para isso. Não exatamente um espaço físico, o que também nada impede, né? Você pode também oferecer um espaço físico, mas buscar atender esta pessoa que está necessitada, que está precisando desse suporte. Como eu disse, passados todos os meses dos anos, em todo ano acontecendo a mesma coisa. Passou o Setembro Amarelo, minha gente. Quando chegar em outubro, ninguém mais vai lembrar de que estas questões vão continuar acontecendo. E que nós poderemos, se cada um se dedicar e se propuser a estender a mão a cada sinal que perceber, muita coisa vai mudar. Vamos diminuir drasticamente o número de perda de vidas que nós estamos vendo em estatísticas muito tristes. Nós, educadores, vendo a perda da vida de crianças por se sentirem oprimidas, há um índice muito alto no Japão em relação a isso, inclusive. Uma criança, um ser humano não veio ao mundo para entregar a sua vida à morte prematuramente. Ninguém, né? A vida é bonita, ela vale a pena ser vivida. E para isso, os indivíduos têm que se dar as mãos e incentivar uns aos outros para que nós possamos minimizar a dor do outro. Minimizar a dor do outro é ter uma atitude de empatia, de acolhimento. Qual é o ser humano que não gosta de receber carinho, de ser acolhido, de estar sentindo-se apoiado numa situação difícil? Todos têm essa necessidade, não é verdade? Eu, você, qualquer um, todo mundo, você que está me assistindo. Eu acredito que esses argumentos que eu estou colocando, eles são realmente irrefutáveis. Lutar pela vida é uma coisa imprescindível. Isso nós vemos acontecendo nos hospitais, os médicos correndo, as enfermeiras, todos fazendo o impossível para salvar estas vidas, mas não só em condições de saúde física, mas também em condições de saúde mental. Porque a dor, quando ela chega no nível psicológico e emocional, ela atinge o físico. E aí, a gente tem um duplo problema. Não temos só mais uma questão acontecendo. Temos várias e isto pode tomar o indivíduo por um todo de tal maneira que ele realmente não resista e passe, então, a tirar todo o valor que a vida tem e achar que ela não vale a pena ser vivida. Então, os julgamentos precisam acabar.
O que as pessoas realmente precisam entender é que esses problemas, volto a dizer, não escolhemos ter transtorno. Somos acometidos por eles. E todas essas pessoas, nós, os seres humanos, não precisamos de ajuda só em setembro. Assim como os dias comemorativos. Dia das Mães são todos os dias. Dos pais, dos avós, da árvore. Todos os dias são dias de tudo. Todos os dias são dias da vida. E a partir de hoje, faça o Setembro Amarelo ser presente todos os dias. Por conta de nós exaltarmos a vida e evitarmos a morte prematura de tantas jovens, adolescentes, crianças, mesmo adultos. Fiquemos atentos para isso. E aí, neste parecer, eu diria ainda que, sendo presente este nosso cuidado em todos os dias deste e de qualquer ano daqui para frente, agora mesmo você pode estar ao lado de uma pessoa que está em uma situação de conflito ou de sofrimento e você não sabe. Seja mais observador, tenha um olhar mais humanizador. Não precisa pensar tanto só em si mesmo o tempo inteiro. Vamos também pensar naqueles que estão próximos a nós e tentar minimizar o sofrimento deles, dividir às vezes a carga de alguma coisa. Isto ajuda absurdamente. O autor dessas palavras que eu falei anteriormente, que conta dos fatos mês a mês que ele vem observando, ele diz que ele mesmo, e eu vou continuar mantendo o nome da pessoa em sigilo porque isto é ético, a pessoa diz o seguinte: eu quase fui um Pedro. O Pedro que se suicidou, que eu disse. Aos 22 anos da minha vida, continua dizendo este mesmo autor do texto, a vida me parecia completamente sem sentido aos 22 anos. Eu era um fracasso total. Olha como ele se via. Eu tinha decepcionado meus pais, meus irmãos, minha família e os meus possíveis amigos. Porque se eu os tivesse de fato, talvez eu não tivesse chegado a um quase ato de suicídio. Eu não teria chegado a quase tirar a minha vida. Eu não parava em emprego nenhum. Eu estava largando a minha terceira faculdade. Eu era um eterno potencial que deu errado. Isto é o que a pessoa sente quando ninguém lhe mostra que ele tem N outras qualidades, N outras possibilidades. Que se tire o foco do negativo para se voltar para as outras tantas potencialidades que todas as pessoas têm. Então eu acho que existe uma frase que legitima muito isso e que todos precisam lembrar. Ninguém é bom em tudo e todo mundo é bom em alguma coisa. Isso é uma frase minha que eu uso bastante em palestras, em cursos, porque se você for querer ser excelente em tudo, isso não existe, essa qualidade não existe para ninguém. Ninguém chegou a esta perfeição. Portanto, aquilo que você faz e faz bem, ótimo para você. Então é isso, buscar dar este apoio para quem você vê que está realmente fraquejando. Porque nós temos que pensar que nós podemos estar nesta situação amanhã, ou daqui a pouco, ou talvez já tenhamos passado. Então, repete o autor, eu quase fui um Pedro. Eu quase dei a minha vida para a morte. Veja, há muita coisa que nós podemos fazer preventivamente para que esse tipo de coisa não aconteça. Reflitam comigo se realmente não é uma questão de nós pintarmos de amarelo, digamos assim, figurativamente,
todos os meses do ano. Sim ou não? Não adianta nós só focarmos em abril, por exemplo, é o mês do autismo. Mas nós só vamos pensar no autismo em abril? Não! Nós convivemos com tantas pessoas autistas, em graus diferentes. Tantas pessoas com TDAH ou só com TDA, ou disléxicas, em tantos momentos das nossas vidas. E elas precisam de compreensão. Elas precisam ser entendidas da forma como elas são. Para isso, nós temos que mudar a nossa atitude, nós temos que ser mais complacentes, temos que ser muito observadores. Porque se nós passarmos os olhos, sem nos determos a alguns detalhes que são importantes, nós não iremos perceber essas necessidades que estão chegando para nós e as pessoas precisam que alguém lhes estenda a mão, mas ninguém está notando que esta pessoa está nesta circunstância. Às vezes, as pessoas procuram utilizar uma persona, uma maneira de disfarçar isso e dizer que está tudo bem. Mas se nós formos bons observadores, nós vamos perceber que em algum momento, sem que a pessoa queira, essa máscara cai um pouquinho. De repente ela retoma novamente. Mas isso, gente, é só uma máscara, é só uma persona, não é a pessoa verdadeiramente. Ela está assumindo um aspecto e um comportamento para dizer que está tudo bem, ou talvez porque esteja inibida de falar, ou porque ela acha que ninguém vai escutá-la, dar-lhe atenção. Então ela prefere guardar para si aquela aflição, tudo aquilo, e aquilo vai se avolumando como se fosse uma barragem que em algum momento vai estourar. Porque não há dique que possa suportar um sofrimento que não encontra compreensão em lugar nenhum e da parte de ninguém, de maneira que, se eu não encontro suporte, eu não tenho apoio nenhum, eu nunca encontro alguém que me compreenda, que me estenda a mão, que me dê um norte para onde eu devo ir, porque eu não estou enxergando qual seria a minha opção, eu realmente não consigo dar conta. Tem pessoas que até deixam escrito as razões pelas quais elas buscaram esse tipo de atitude. E aí, nós podemos perceber nesses comunicados, nesses bilhetes, a maioria não faz isso, mas muitos fazem. Meu Deus, isso estava acontecendo e nós não percebemos. Eu não me dei conta, eu estava ao lado da pessoa e eu não consegui perceber. É muito triste. Então, não custa nós abrirmos os olhos, abrirmos o nosso coração no sentido, não que a gente vai resolver os problemas do mundo, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se cada um de nós estiver atento às pessoas que estão ao nosso redor, já é bastante, porque é um fator multiplicador. Pensa bem se não é. Cada um de nós prestarmos a nossa atenção à nossa família, aos nossos amigos mais próximos, vizinhos. Se todos fizerem isso, será uma grande corrente do bem. Será um setembro, não somente ele, mas será um ano inteiro amarelo. Serão muitas vidas que serão poupadas. Por quê? Porque tiveram apoio, porque tiveram suporte, porque tiveram a possibilidade de que alguém os compreendesse, estendesse a mão, mostrasse outra alternativa, mostrasse que seria possível ver a vida sob outro ângulo e não só sob aquele que ele está vendo. Porque às vezes as pessoas se focam em problemas que já passaram, ficam remoendo isto e, portanto, não saem daquele ciclo vicioso e é como andar na esteira rolante. Você anda, mas não está saindo em outro lugar. Você permanece no mesmo lugar. Então, não é essa a intenção. A intenção é de que nós vamos descer dessa esteira rolante, usar as nossas próprias pernas. Talvez, às vezes, com a ajuda de alguém, enquanto nós não conseguimos nos reerguer
para seguir a caminhada sozinhos. Todos têm essa potencialidade. Então, imaginem essa cena que eu estou dizendo, configurem isso na cabeça de vocês. Eu, observando as pessoas que convivem comigo, as pessoas próximas a mim, os meus amigos e vizinhos, e multiplique isso por todas as pessoas que vivem no planeta. Nós teremos ou não uma diminuição da perda do número de vidas que se vão, às vezes por motivos que poderiam muito bem ser solucionados, caso alguém se desse conta de que este ser humano está necessitado de que alguém lhe estenda a mão. Isso seria maravilhoso. Então, ao invés de a gente colocar as coisas num futuro do pretérito, que a gente coloque isso num presente eterno. Que sempre nós façamos isso. Que sempre, sim, nós estejamos atentos ao que as pessoas necessitam, ao que as pessoas estão sentindo. Sejamos empáticos com esses sentimentos. E, para isso, nós precisamos utilizar das nossas competências socioemocionais para fazer aflorar, não é? Esse espírito empático que nós tanto queremos que os outros tenham para conosco. Então, que seja recíproco, que seja eterno, durante todos os meses e não somente no mês de setembro. Que todas as datas comemorativas se estendam por todo o ano, em todos os anos. Nós não podemos restringir o dia de alguma coisa ou o mês de alguma coisa com uma preocupação sazonal, porque os problemas, os suicídios, as pessoas que atentam contra a própria vida são coisas que acontecem todos os dias. E nós não sabemos dessas estatísticas. Só que, para buscar dizer isso para vocês, eu e a equipe, nós vimos essas estatísticas e elas são muito tristes. Elas são aterradoras, às vezes. Se nós realmente dermos atenção para o fato de que é o Setembro Amarelo aquele que deve durar o ano todo. Então, o meu apelo a vocês é de que sejamos empáticos, utilizemos nossas competências socioemocionais, observemos o outro, que estendamos as mãos, para que não seja amarelo somente setembro. E assim eu me despeço de vocês com este apelo e até o próximo programa.